nós temos que falar de nós humanos, né? Temos que falar de competências. E, para isso, eu vou começar o nosso segundo painel do dia, né, para falar um pouquinho mais de competências e habilidades necessárias para o futuro das organizações. E aí eu vou chamar a minha querida Grazi Rossato aqui, a Tami Marcato e o Gil Giardelli para fazer parte aqui comigo desse painel. Agora estou numa situação muito mais confortável, que eu faço perguntas, né? Perguntas difíceis, e vocês me ajudam aí nas perguntas para essa turma fera aqui, né? Então, a gente está falando sobre essas questões de competências, de habilidades, né, as oportunidades das grandes organizações. Eu queria aproveitar, assim, são todos os nossos diretores da casa, então, além de ter a atuação profissional, eles têm visto essa questão dos executivos. Eu vou começar com a Grazi, que está aqui do meu lado. Você está vendo essa crescente adoção da IA, né, IA? Nós falamos de hype de IA. Muitos temem, a palavra que a pergunta, né, que a gente mais ouve falar nesse momento é: vai acabar o meu emprego, vai roubar o meu emprego. Como você enxerga esse real impacto de inteligência artificial nas oportunidades de trabalho? Quais as competências que os profissionais devem desenvolver para se manter relevantes? Dá vontade de ficar a manhã inteira aqui falando sobre isso, porque eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios, né? A gente tem duas lentes aqui no óculos, né? Tem uma lente da oportunidade e eu acho que tem a lente da ameaça. O ser humano, acho que ele tende sempre a olhar a lente da ameaça, né? Só que a gente tem que virar essa lente para o lado da oportunidade. Eu acho que tem muita oportunidade vindo aí no mercado. Até trouxe uma colinha aqui, né? Porque, falando de habilidades, são muitas que a gente precisa desenvolver, né? E, infelizmente, a gente não foi treinado para isso. Então, se a gente for pegar o âmbito educacional, a gente foi treinado desde sempre na escola a trabalhar com pessoas que são iguais a gente, né? Então, quem gosta de um determinado time se junta, quem gosta, né, tem um determinado tipo de esporte, vai lá e faz, se junta. E, quando a gente cai no mercado corporativo, a gente está cada vez mais encorajado para estar lidando com aquilo que é diferente. E a gente não sabe lidar. A inteligência artificial está fazendo com que a gente seja bons prompters, né? Que saiba fazer boas perguntas. Será que a gente sabe fazer boas perguntas? Será que a gente, depois da pandemia, está tão apto assim para se relacionar com as pessoas, né? Então, eu acho que o grande problema que a gente está vivendo aqui hoje é que a tecnologia está nos jogando para sermos cada vez mais humanos e a gente está tendo dificuldade de se relacionar. Muitas pessoas só sabem se relacionar através de um computador, falando com outra pessoa do outro lado, e se sente muito mais confortável fazendo dessa forma. E aí, como eu dei o exemplo anterior ali, eu estou participando de uma equipe de trabalho, eu preciso me relacionar com um colega que eu trabalho há tantos anos e eu estou me apresentando para ele, né? Então, o ambiente corporativo ele virou um ambiente em que as áreas de recursos humanos estão cada vez mais sendo importantes para as empresas, porque elas precisam promover momentos de cocriação, usando toda essa diversidade que é muito além de LG, PD, QI, não sei mais quantas letras estou esquecendo aqui, diversidade de opiniões. A gente está passando também por uma questão de polarização, né, uma polarização global, e a gente tem a importância da gente entender que entre o preto e o branco tem um cinza, que é incrível. E a gente saber lidar com essa do 1 mais 1 dá 11, não dá 3, né? Saber poder dar outros tipos de conta. E isso, o ser humano tem essa possibilidade de pensar, cocriar. Então, assim, na minha opinião, não há perda de emprego, há perda de oportunidade para aqueles que não enxergam na tecnologia, também na inteligência artificial, porque estamos falando aqui, como oportunidade. Então, eu encorajaria as pessoas a aprenderem mais, né? Envelhecer não é sobre idade, envelhecer é sobre parar de aprender. E a gente sabe que há uma limitação natural com a idade, né? A gente tem uma limitação cognitiva, a gente passa a ter uma limitação física, mas essas pessoas, eu estou vendo gente aqui de mais de 60 anos nesse evento. Isso é muito legal, né? Então, a gente, quanto tem de aprendizado, experiência, né? Só que eu também não posso ter mais de 60 e chegar aqui no evento e dizer, ditando regras, né, do meu passado. Esse passado, ele talvez não leve a gente para um novo futuro,
né? Então, a gente sempre aprender, eu acho que é fundamental, né? Então, acho que não é sobre perder, e sim sobre olhar a oportunidade mesmo. Trouxe alguns temas aqui, mas acho que tem muitos outros aí para a gente conversar. Agora eu vou perguntar para a Tami uma segunda questão. Tami, estamos falando com executivos aqui, né? E quando a gente fala dessas novas tecnologias, a gente olha por uma tecnologia que consegue juntar um monte de informação, fazer esse trabalho de trabalhar com complexidade, tem muito conteúdo embutido. A gente vê algumas pessoas questionando se não seria o caso de ter uma inteligência artificial no lugar dos executivos chaves, do CEO, né? Tem perguntas falando, será que o CEO, o cargo de orquestração, será que não poderia ser dado por um algoritmo que organiza isso, que pergunta isso? Como você vê essa questão, né, da substituição dos níveis de executivos nas organizações? Obrigada pela pergunta. Bom dia, pessoal. Acho que a primeira coisa, e a Grazi abordou bem, o que a gente define que é o papel de um CEO? Porque para a gente entender o que é substituível ou não, acho que a gente precisa ter uma relação de referência. E eu acho que é onde a gente começa errado. A gente está tentando engolir a AI, falando assim, cara, a AI vem porque ele vai substituir, porque a máquina é melhor que o humano. Em que? Até que ponto? Sobre que perspectiva? Então, o olhar da ameaça e da oportunidade, ele mora muito nas entrelinhas. E eu acho que, como sociedade, a gente está ficando muito preguiçoso de lidar com as entrelinhas. E é um assunto muito delicado para a gente não olhar para as entrelinhas. Então, eu acho que eu fico muito feliz da gente estar discutindo, aí, quando a gente discutiu internamente sobre falar para além do hype, é porque ninguém está falando. Por quê? Porque tem muita eficiência na mesa. Tem muita oportunidade na mesa. E vai. Como vai ser lá? Eu não sei, mas que vai. Então, indo para a pergunta. Vamos definir um CEO. O CEO toma decisões processuais repetitivas? Toma. Isso é facilmente substituível. O CEO precisa ver além do óbvio e lidar com a incerteza? Sim. Isso não é facilmente substituível pela máquina. Nem hoje, nem no curto prazo. Por quê? Porque, né, a gente viu na palestra anterior, é muito difícil para a máquina sair do escopo que ela foi ensinada a. Então, eu tenho uma biblioteca e eu começo a aprender a partir disso. Eu consigo ir um pouquinho além? Consigo. Mas eu consigo repetir um padrão? Eu consigo ter um tom de voz? Eu consigo ter uma estratégia definida e seguir ideias novas a partir dessa estratégia definida? Mais ou menos. Então, acho que a resposta aqui é: tem coisas que são substitutíveis dentro das pessoas? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais perto for a tua atividade de uma máquina, você perdeu. Mas não é porque a AI generativa chegou. Você já perdeu há muito tempo. Desde a quarta revolução industrial, sinto muito. Se você está fazendo conta no teu trabalho, eu devia... Se você olha muito relatório e você tem que revisar o relatório, pensa duas vezes aí. Não é porque isso está acontecendo, é porque a gente está dando aos humanos, eu vou voltar na frase da Gretchen, oportunidade de ser humano. Porque todas as revoluções industriais, o ser humano estava sendo máquina. A gente estava fazendo papel de máquina. Nós não fomos desenhados para fazer papel de máquina, mas a humanidade precisou evoluir até que a gente chegasse neste momento que a gente questiona, opa, o que é ser humano? E o que a gente traz de diferente para a mesa? E daí, essa discussão a gente não está tendo. Então, voltando para as discussões de executivos, eu tenho essas discussões com todos os tipos de executivo que vocês pensarem. É muito fácil dizer, eu vou substituir por custo. Beleza. Você vai se substituir por custo também? Não, eu não. Olha, eu sou muito importante. Tá, o que você faz? Eu aprovo as contas baseado no budget pré-aprovado. Oh, meu bem. Me dá um exemplo melhor do que o que você faz. Mas por quê? Porque a gente aceitou o trabalho burro, a gente aceitou a burocracia, a gente ficou imerso dentro disso nas organizações, que a gente esquece, não tem tempo mais para pensar, porque é reunião em cima de reunião, coisa em cima de... Cadê a tecnologia ajudando a gente a transformar o mundo, a criar valor, a pegar a tecnologia que está surgindo e falar assim, o que dá para fazer de novo com isso? Então, eu acho que a gente está nesse momento onde a gente vai ter que olhar
para si e se colocar na linha de risco também. Porque é muito fácil colocar o outro na linha de risco. Então, a pergunta do executivo, o que o CEO está pensando frente a isso, ela é muito legal, desde que você se coloque dentro da análise. Se você jogar a análise para fora, te respondo, não. O CEO não vai ser definido, porque quem aprova o budget é ele, eu não vou cortar a minha cabeça. Na teoria, se a gente continuar do jeito que está, muitas atividades dos CEOs de hoje são, sim, substitutíveis por AI. Acho que eu colocaria assim. Muito bom, TV. Tá vendo como você traz pessoas talentosas aí que estão vivendo aí para trazer as opiniões. Sai sempre algo diferente. Eu quero agora ouvir um pouco do Gil. O Gil que está olhando sempre para o futuro, né? Tem um olhar lá, está antecipando o que pode acontecer, as tendências. Essa velocidade, né? Falando de velocidade do que está acontecendo, essas inovações tecnológicas. Como você vê que as organizações, né, reais de humanos de carne e osso podem equilibrar essa adoção de novas coisas, de novas tecnologias, com essa necessidade das habilidades humanas, um pouco do que a Tami estava trazendo, dessa humanidade, dessa capacidade criativa, dessa empatia. Como é possível esse equilíbrio na prática? Antes de falar dessa prática, bem rapidamente, primeiro agradecer você, obrigado, Del Rey, pela organização, e a Grazi, que é a nossa super capo de tutti capo, e ela organiza tudo ali. E ela já tem uma das habilidades desse novo século, é uma pessoa que, ali no nosso grupo de tecnologia, vai construindo pontes, vai tirando... todos nós temos os nossos véus de ego, né? Tem ali grupos, tem pensamentos que não são convergentes, são divergentes, mas você faz essa maestria. Eu acho que essa é uma das habilidades para os C-Levels, conseguir ser esse piloto de egos que as empresas estão precisando. Mas, necessariamente, não vou falar de empresas, necessariamente vou falar de países. Vou parafrasear a presidente do Banco Europeu. Ela recebeu um relatório que vocês quiserem ter acesso, eu passo para vocês, do Banco Mundial. Está vindo um tsunami, palavras dela mais ou menos assim, e nós estamos discutindo se a gente vai usar maiô, biquíni ou sunga branca. E depois do tsunami, não importa o que você estava vestido, estarão todos nus e sem vida. O tsunami, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Por exemplo, quando um aluno, um doutorando, ele consegue encontrar uma civilização maia, talvez a maior cidade já encontrada, do computador da casa dele, usando lidar, usando laser, usando inteligência artificial. Olha só as oportunidades que a gente está tendo na nossa frente para uma pessoa que está a quilômetros de distância, milhares, descobre talvez uma das descobertas desde Indiana Jones a mais importante dos últimos tempos. E aí isso entra na principal habilidade, Del Rey, que se nós falamos que dados eram o petróleo do século XXI, esse tempo já passou. O que nós temos que falar agora é que a criatividade é o grande motor desse novo mundo. Eu dirijo uma empresa, ela fez 10 anos agora, e tudo que a gente fazia 10 anos atrás é completamente diferente de hoje. E se a gente não tivesse essa criatividade para recriar o nosso ambiente, ela seria o fim dela e de o que está acontecendo com muitas empresas pelo mundo. E, ao contrário dos inovadores, apenas 6 a 8% são inovadores numa sociedade. E está tudo bem. A gente precisa do cartesiano, precisamos, né, de todas as nuances no mercado de trabalho. Mas a criatividade, vir aqui te desperta a criatividade. Caminhar no parque te desperta a criatividade. Não tem uma receita de bolo, mas tem 1000 maneiras de você ser criativo. Então, é como um músculo que a gente precisa treinar. E o que eu posso falar, fui 12 anos aqui professor da FIA, então um orgulho estar aqui. Não nesse campus, era um campus aqui atrás, mas o que eu posso dizer também, como da academia, hoje da Fundação Dom Cabral, tudo que nós ensinamos ou aprendemos em mestrados, doutorados, sobre gestão, liderança e administração, nos deixou seres humanos melhores. Mas não nos levará para os próximos passos. Todos os modelos, nós falamos na academia de administração, por exemplo, nos dão algumas respostas. 99% delas estão erradas. E aí a gente vai ter que pensar, antes da aplicação da inteligência artificial, sobre gestão, liderança e inovação no século XXI. Muito bom você ver. Então, olha o momento a enrascada que nós estamos todos aqui, como pessoas vão ter que repensar como vai ser a educação, as organizações, os negócios. E aí eu vou trazer aqui essa provocação para a Grazi novamente. A gente fala de transformação digital e ela exige um pouco
do que o Gil estava começando a trazer para o centro da discussão, da mentalidade, de uma nova mentalidade. Que você vê assim, no curto prazo, olhando e falar, olha, eu estou olhando para os meus próximos 6 meses, próximo 1 ano, o que são os principais desafios que as empresas teriam que enfrentar para implementar essa nova mentalidade, essa cultura digital, vamos dizer assim? Primeiro, eu acho que a gente tem que automatizar a área de recursos humanos para que ela possa ajudar a empresa a promover momentos de cocriação. Entender que inovação é mindset, não é um departamento. Então, a gente precisa ter, além de puffs, né, e post-its na parede, o que realmente é uma estratégia de inovação. Então, tem essa compreensão de forma muito clara, errar rápido, e não mais errar sem ter responsabilidade financeira, porque isso mudou também. A gente tem que errar com responsabilidade financeira, a gente tem que olhar para o fluxo de caixa, porque o dinheiro não é infinito, né? Então, esse olhar também mudou. Acho que é importante também a gente entender que a gente não é só, como eu disse, o post-it na parede, mas que a gente tem que pegar os nossos times e, cada vez mais, olhar para a ambidestria corporativa, que seria a gente trabalhar com o mesmo time, tanto o dia a dia como a inovação. Né? A ambidestria, eu consegui ter uma atuação com o meu lado direito e o meu lado esquerdo. Né? Então, não é montar um time separado, agora esse time aqui vai inovar. Não, a inovação ela é eu pegar esse meu time e conseguir que ele trabalhe com os dois lados, né? Trabalhar com um olhar de inovação e também trabalhar com o olhar de manter o dia a dia. E esse é um dos principais desafios, porque quando eu compro empresas, eu tenho que me preocupar com a quantidade de legado de sistemas que eu herdo. Então, eu tenho que me preocupar com a interoperabilidade desses sistemas, né? Todos eles trabalhando de forma conectada. Eu tenho que investir em academia corporativa. Então, as empresas também têm que formar as pessoas que estão dentro de casa, mas os próprios profissionais jamais podem esquecer que eles são os protagonistas das suas carreiras. Então, não esperem que a empresa promova momentos de treinamento para eles evoluir enquanto profissional. Então, a Tami falou aqui, CEO que só toma decisão em cima de coisas meio automáticas. Não espere, mude, já comece hoje estudando. Né? A internet está aí, ela talvez não seja acessível a todos nesse país, mas, de certa forma, eu realmente abro a internet para olhar conteúdo relevante, eu tenho pensamento crítico. A gente não pode esquecer que a inteligência artificial está gerando material e está publicando na mesma internet. Se a gente não tiver tecnologia, um pensamento crítico, daqui a pouco eu vou assumir como tudo verdade. E essa é a minha maior preocupação, e por isso que eu adoro esse tema enquanto sociedade. O quanto que a gente não está facilmente sendo manipulado por toda a informação que está chegando até a gente, uma vez em que a gente não foi treinado a pensar, e sim a seguir regras e procedimentos. Então, acho que um pouco do assunto complexo que a gente está falando aqui é sobre isso. Pois é. Nossa, então eu vejo essas questões, né, de como tem se exigido tanto dos gestores, né, como dos profissionais a pensar diferente. E de um lado também eu vejo é natural do ser humano a gente resistir à mudança, né? Falar, a gente não quer, tá acostumado a fazer, não é que a gente não quer mudar, mas tá tão confortável fazer do jeito que eu sempre fiz, não tem essa exigência, né, aquela preguiça que a Tami comentou, que as organizações tendem a ficar na inércia da não mudança. A gente explica na gestão que errar não é adequado. A gente busca nos gestores terem respostas, né, prontas, saberem, não está adequado ele falar, não sei, está incerto. Como você vê essas características também? E quais são essas estratégias que a gente pode adotar para superar essa resistência e realmente promover essa mentalidade para a inovação, esse desenho do novo que o Gil estava mencionando? Legal, Rei. Deixa eu ver, até para não esquecer, vou fazer um mapa mental aqui na minha cabeça. Acho que tem 3 coisas importantes para a gente discutir. A primeira coisa é discutir sobre da onde vem essa necessidade de não querermos mudar. Então, vamos explorar isso aqui. Depois vem o porquê que a gente lida tão mal com errar, para depois o que a gente vai resolver.
de novo, né? Tipo, se a gente não entende o princípio, a gente sai culpando vários fatores que às vezes não tem nada a ver com o que está envolvendo. Então, a primeira coisa, é límbico de todos nós, até que a gente se questione se o que é ser humano, é límbico de nós buscarmos o conforto. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento. A gente não fez uma baita revolução agrícola e falou assim, finalmente eu tenho um cantinho quentinho para ficar, do que sair correndo, procurando mato, árvore, e fogo e água toda santa vez. Então, essa busca pelo lugar quentinho, pelo lugar seguro, pelo lugar onde eu não vou morrer se eu continuar lá fora, ele está imerso dentro da gente. Então, toda vez que a gente muda isso daqui, a primeira coisa é, opa, pera, calma, não quero. Porque eu não quero me expor ao risco. Seja o risco que a gente está discutindo, gente emocional, psicológico, físico, tudo é questionado. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que cada um tem o seu momento e tem a sua percepção de risco. Se nós quisermos evoluir, nós vamos ter que ter a capacidade de administrar estes riscos. Então, parte da automação do RH, eu acho que é muito essencial, que é muito difícil fazer isso na mão. Porque todos nós somos diferentes. Então, se a gente não for muito bom em pegar a tecnologia e jogar para o lugar certo da humanização, a gente vai passar igual um robozinho. Não, todo mundo é igual, a régua é essa e, ó, não quero saber, a gente vai transformar dessa forma. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto sobre o erro. Da onde que vem essa natureza? A natureza vem da exposição. Nós fomos ensinados que errar é errado. Então, consequentemente, eu falo assim, putz, eu vou me expor, o que essa pessoa vai pensar se eu errei? Então, o primeiro instinto é falar assim, não, eu não errei, eu não erro, porque errar é ruim. Então, trabalhar esta migração já é uma coisa que a sociedade tem discutido há muito tempo, principalmente quando a gente fala de inovação. Porque a matriz da inovação é fazer o novo. Se você está fazendo uma coisa que é nova, significa que ela não foi feita. Consequentemente, eu não sei o que vai acontecer do outro lado, positivo ou negativo. Então, a gente começou a trabalhar sobre o erro, mas é difícil de trabalhar sobre o erro. Por quê? Porque existem consequências quando você erra. Então, quando você trabalha com inovação, principalmente a depender de onde você está, a gente discute qual que é a natureza do seu erro. O seu erro vai colocar a vida de alguém em risco? Vai. Então, pensa 30 vezes antes de fazer. O seu erro não vai fazer absolutamente nada, no máximo você vai passar uma vergonhinha? Cara, beleza, dá uma risadinha, pede desculpa, tá tudo bem. O que a gente desaprendeu é fazer essa associação. Então, eu trato a mesma queda que eu poderia ter caído aqui quando quero, putz, todo mundo errei, beleza, vida que segue. Putz, não, eu vou fazer um lançamento de um medicamento que coloca a risco à vida e eu vou travar de toda forma. E normalmente a gente faz o contrário. Eu aumento o risco de onde não tem risco. Não é que eu diminuo o risco de onde tem risco. Por quê? Porque a gente não gosta de se expor. Então, essa é a primeira relação aqui, quando a gente está olhando para a AI também. Se a gente pega as matrizes de AI, por onde você começa a implementar a AI? Em lugares onde você, desculpa a expressão, mas você não vai colocar a bunda na janela. Você não vai colocar AI onde, se der um BO no AI, você tem um problema jurídico, você tem um problema legal, você tem um problema com o teu cliente, coloca dentro da tua operação. Descobre como é que funciona, fica tranquilo, opa, tá rodando bonitinho. Agora eu posso aumentar o risco, porque eu estou em mais conforto. Então, a gente precisa dar tempo para as coisas, principalmente com tecnologia. Tem coisas que a gente controla, tem coisas que não. Isso também é outro fator importante sobre AI, mas vamos deixar para frente. Chegamos no terceiro, na pergunta do El Rey, que acho que é bem importante. Como é que a gente lida com tudo isso? Lidar com tudo isso, primeiro é colocar essas cartas na mesa. A gente precisa começar a falar sobre isso. Não é tipo, a gente vai lidar. Não tem vai lidar. Se a gente não trouxer os problemas, a gente não vai conseguir endereçá-los. Então, se a gente não conversar, tá bom, eu estou fazendo essa transformação. O que vai acontecer com as pessoas? O que vai acontecer com as pessoas que eu vou ficar e preciso treinar? O que vai acontecer com as pessoas que não vão ficar e eu não tenho espaço para realocar? O que vai acontecer com o meu mercado? O que vai acontecer com os meus investimentos? O que vai acontecer com as coisas que eu não sei? Putz, eu tenho uma empresa lá fora, ela permite que eu faça aqui? Porque ainda tem esses questionamentos. A gente está falando que tudo eu controlo, mas no mundo a gente é pequenininho perto do grande ecossistema mundial. Então, qual que é a minha parte dentro disso? Eu acho que tem uma discussão muito relevante para todas as empresas, que é como é que a gente posiciona o Brasil dentro disso da discussão. Porque se a gente pensa nos modelos, eu sei que eu vou desviar um pouquinho, mas esse dado é importante, de maneira genérica,
a participação da língua portuguesa toda representa de 1,5% a 3% dos modelos. Isso é o que nós somos para a AI que todos nós usamos. Todos os Camões da vida, todos os Machados de Assis, tudo que nós conhecemos da nossa cultura representa de 1,5% a 3% do que a gente faz. Então, é essencial que quando a gente esteja fazendo isso nas nossas empresas, fazendo isso para a nossa vida, que nós criemos uma estrutura que reflita quem nós somos e o que nós pensamos. Porque não vai vir da máquina. Então, eu acho que essas talvez sejam os riscos que a gente precisa endereçar que talvez a gente não esteja falando. Show. Também, tá vendo? Que quantas reflexões. Estou aqui falando, tem que fazer a pergunta, mas estou pensando aqui. Gil, agora, assim, um elemento fundamental que tem muitas frases icônicas, né? Falar a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Tem essas questões de aspectos que são os hábitos, a maneira do que aquela empresa se organiza, se atuar, a maneira com que ela acredita, o papel do passado, nós chegamos até aqui, tudo que nós fizemos, né? Essa maneira de olhar a cultura, ela pode ser algo muito bacana numa organização, mas ela também pode ser uma maldição em alguns aspectos. Como você vê essas culturas que não acompanham esse ritmo de contexto, de mudanças tecnológicas, e quais são os principais desafios que você vê nas organizações para quando algumas pessoas querem trazer essa transformação, querem falar, não, eu vou capitanear essas transformações tecnológicas numa cultura que não está tão aberta para isso. E quais são as dicas que você tem visto aí para superar esse processo de não aceitação da cultura? Eu tenho um grande amigo que foi meu aluno no MBA, e ele rapidamente virou um C-level de uma grande indústria farmacêutica. E da idade, né? Você tende a querer mudar tudo muito rápido. E eu disse para ele, toma cuidado com a injeção da inovação que você vai dar. Ele rapidamente perdeu aquele trabalho, foi para o melhor depois, mas aquele foi um momento para ele porque ele começou a ser visto naquele grupo, lá vem o inovador. A gente faz isso há 35 anos e está dando certo, e lá vem ele. E aí, na última vez, acho que falaram para ele assim, de novo você com uma grande ideia, vai para casa, toma um copo d'água que passa. Volta amanhã que a gente faz isso há 30 anos. Só que aí eu fui analisar o nosso cérebro humano, né? Fui em contato com outros cientistas. A partir dos 30 anos de idade, é natural que o nosso frontal se feche para o novo. Alguns vão fechar muitos, outros vão fechar poucos, mas isso faz parte do nosso cérebro humano. Por isso que a minha geração só gosta de New Order e Paralamas do Sucesso. Então, essa é uma realidade. Então, isso vai mexendo conosco. E aí, quando a gente não se toca disso, a gente começa a achar que a mudança não está vista. Eu vou contar uma história que eu vi aqui quando era editora Abril, né? Fui colunista há 15 anos da Você S.A., e um dia uma diretora, uma VP me chamou, e lá em cima tinha um restaurante na época, que você via, e o Rio Pinheiros estava totalmente parado, muito poluído. Ele falou assim, Gil, a nossa empresa está esse rio, parado. E aí eu olhei para ela e falei assim, mas pensei comigo, né, mas você é a VP, você que tem que colocar em movimento, não sou eu, sou um colunista. Ela, e está parado. E assim, e aí eu percebi, ela falou assim, e eu perguntei para ela, mas você não vai fazer nada? Ela, não tenho forças. E eu acho que é isso que está acontecendo nas empresas. Eu acho que as pessoas estão perdendo essa esperança, achando que o mundo assim e será. Eu acho que todo dia é um susto novo que a gente tem, né? Todo dia é uma coisa nova que está acontecendo, positiva ou negativa, que nos choca. Então, a gente está tentando voltar para um passado que não vai mais voltar. Eu acho que o nosso dever não é para as equipes, é o nosso mesmo. Nós, como líderes, a gente está aberto para a mudança. E são decisões difíceis. Agora a gente tinha que contratar uma pessoa e, tecnicamente, era uma pessoa de 25 anos e outra de 35 anos, sem etarismo, mas todos eles eram completamente, mesmo quesito, preencheram tudo. Só que aí, no final, a equipe falou assim, a gente prefere do 25 porque a gente quer uma dose de juventude na equipe. Então, olha só esse mundo complexo que a gente está vivendo. Eu falei, mas será que realmente jovem tem alguma coisa a ver com idade? Mas a gente está vivendo isso no mercado, então a gente vai ter que... o muro ficou muito alto para a gente ficar em cima dele. A gente vai ter que tomar decisões. E aí, quem toma decisões, não tem nada a ver com ele, nunca
Nunca é assim. Por que parte do Brasil está odiando tanto o Elon Musk? Né? Assim, é só para a gente falar, o Elon Musk virou... Não tem nada a ver com ele, acho que ele tem um ego muito alto, mas queira sim, queira não, como empreendedor, ele faz as coisas, desde o PayPal. E a gente virou isso. Eu acho que a gente está nesse momento de não querer se abrir para o novo, é eu contra você. Né? E aí, sobre a IA, só para parar, se a gente vê as análises de IA em DNA, não importa que você é descendente italiano dos dois lados, ou que você seja descendente do continente africano dos dois lados. Todos nós temos DNA dos 5 continentes. A discussão de raça, ela virou uma discussão tão... Percebe? Só que esse debate é ruim, porque mexe com muitas caixas. Percebe? Então, enfim, a novidade veio dar na praia e com rabo de baleia e com buço de sereia, né? Pois é. Mas que conversa deliciosa, tá vendo? Que gostoso estar aqui com vocês. Olha a Tami aqui, eu vou ter que dar ela não pegou a referência, porque acho que ela é outra geração, gente, desculpa. É uma nova música que o Gil tá pensando aí, ele vai lançar em breve, né? Muito bom. Legal. Nós estamos, infelizmente, chegando no final, então eu queria ouvir uma última palavra de cada uma de vocês sobre o que você recomendaria. Então, tipo, se for pensar em competências para essa galera que está aqui nos ouvindo, eu queria que você escolhesse 2, 3 competências e falar, olha, eu acho que se você se dedicar a desenvolver essa competência, essa habilidade, eu acho que vai ser algo positivo para você. E aí aproveita e faz as suas palavras finais. Posso começar com você, Grazi? Pode. Estou passando por esse desafio dentro do meu próprio negócio hoje, né? Eu acho que liderança e atitude. Eu acho que a gente vive um mundo externo que a gente quer passar que está tudo perfeito, e aí dentro de casa a gente tem que falar sobre coisas difíceis, e aí as pessoas não estão abertas para falar sobre coisas difíceis, né? Porque papos difíceis são chatos, né? A gente tem que lidar com assuntos que não são tão legais, e eu vou dizer uma coisa para vocês de forma aberta. É libertador. A gente falar sobre todos esses temas faz a gente crescer de uma forma absurda. Isso vale até para a nossa vida pessoal, gente. Casamento, relações com os amigos. Às vezes a gente deixa de falar com o amigo por algum motivo. O amigo nem sabe o que é. Aí a gente deixou um assunto livre ali para ele pensar o que ele quiser. Pô, chega para o amigo e fala. Ele não vai gostar, talvez, mas com certeza ele vai refletir. Né? Então, one-on-one, feedback, usem isso no dia a dia e desenvolvam líderes. Porque eu passei por muitos anos sem crescer o meu negócio, porque eu acabei achando que todo mundo tinha a minha cabeça, assumi isso como uma super verdade, e, na verdade, não. Eu explodi meu organograma há uns 3 anos atrás, eu disse, não, agora todo mundo aqui é líder. Aí, até uma coach depois me disse, Grazi, o que você fez foi... Né, eu queria implementar uma coisa que, tipo, baseado no problema, quem que pode resolver? E conectar essas pessoas, e, naturalmente, uma coisa mais orgânica, né, que se autorresolvia, né? Eu não preparei as pessoas. E aqui eu digo para vocês, com a maior tranquilidade, o Gus me conhece bem, eu não tenho nenhum problema de ego, tanto que eu falei no início que eu não estou nem aí para cargo, eu quero realmente deixar um legado bacana. A gente precisa preparar as pessoas, e dá trabalho. Então, assim, eu posso fazer pelo líder, eu posso ajudar ele, só que se ele também não fizer a parte dele, ele vai passar no RH e vai fazer o seu processo de offboarding. Porque não adianta, a gente tenta salvar algumas almas e algumas almas não querem ser salvas. Eu vou fazer o quê? Né? Então, acho que é desenvolver liderança, as pessoas que tenham atitude, que peguem os problemas, que saibam ter conversas difíceis. Acho que é isso. Muito bom. Tami. Difícil. Eu vou roubar uma parte da Grazi, que eu acho que é um ponto que vale a pena frisar. Talvez, além de liderança e atitude, acho que para trazer um adjetivo que combine com o que ela explicou é coragem. Coragem para lidar com o que a gente vai ter que lidar, com trazer as verdades, discutir os assuntos difíceis, se colocar em situações que você não está preparado. Eu acho que todos nós vamos precisar dela todo santo dia, e tenham poucos e bons amigos que, quando a tua coragem acabar, ele vai olhar para você e falar assim, vai lá. Porque acontece, gente. Todo mundo tem, tipo assim, desisto, cara. Não vai dar, vai explodir, isso mesmo. Tem dias que eu estou bem assim.
Eu gosto de pensar no mundo que a gente está vivendo. Eu falo isso toda vez que eu converso com as pessoas, porque eu acho que é uma forma boa de ilustrar. Eu gosto muito de sci-fi. Daí tem aqueles filmes sci-fi que tem aquela tela preta, e daí vem 20 anos depois. A gente está na tela preta. A gente pode acordar no Terminator ou pode acordar em Wall-E. Eu gosto do Wall-E, mas de vez em quando eu acho que a gente está mais perto do Terminator. Só que a tela está preta ainda. Cabe a nós ter a coragem para falar, não, vamos um pouco mais para lá. Então, eu acho que coragem é uma coisa muito importante. E sobre a parte de liderança, eu só queria fazer um comentário. A Grazi falou que toma esforço. Eu acho que é esforço e tempo. Nós estamos vivendo na sociedade do imediatismo, todos nós. E a gente esqueceu que para chegar aqui demorou muito tempo. A gente encheu a cabeça de muito líder. Ah, vem cá, deixa eu te explicar. Não entendi. Aí veio. Não, vem cá te explicar. Hoje alguém pergunta pra gente alguma coisa, você vai explicar em 30 segundos, você fala assim, como assim você não entendeu ainda? Meu filho, bora, eu tô ocupado. Então, a gente esqueceu que a gente já foi a pessoa que não sabia. Por quê? Porque está tudo muito rápido, e tem muita inserção, e está difícil de treinar, porque está todo mundo cansado. E daí vem, depois se vocês quiserem discutir, daí tem as gerações que estão vindo também, que está difícil lidar com elas. Então, está tudo embolado. Então, paciência é importante aqui, mas eu queria adicionar uma coisa que eu vi em discussões que saem um pouco da parte técnica, mas não deixem de aprender algo novo, não importa o que seja. Eu acho que essa talvez seja uma habilidade, se expor ao novo. Porque no momento que a gente se expõe ao novo, a gente ganha elasticidade mental. E daí a gente consegue lidar com outras coisas novas que vão acontecer. Então, eu quero aprender bateria, vai aprender, quero aprender. Isso foi tão legal durante a pandemia, tanta gente aprendeu a renovar casa, a fazer jardinagem, a gente esqueceu disso. Então, acho que olhem para... A gente desenvolve a pessoa física também. Então, acho que essa seria um bônus adicional. Só compartilhando uma questão que aconteceu ontem, eu fui almoçar com um cliente, daí ele, onde é que a gente vai? Eu sempre vou naquele restaurante. Eu digo, pois então nós vamos em outro hoje. Ele, como assim? Eu digo, não, a gente vai em outro. Como é que você quer botar inovação na sua área se você vai no mesmo restaurante, fala com o mesmo garçom, come a mesma comida? Eu disse, não, agora nós vamos fazer o seguinte, sempre que você almoçar comigo, vai ser um restaurante itinerante. Nós vamos cada vez num lugar diferente, conhecer gente diferente, sentar em mesas diferentes, inclusive. Olha que incrível, a gente pode sentar em outro lugar, ter outra perspectiva. Você tem razão. E é sobre isso, né? Não vai precisar, o fornecedor vem aqui e inova para mim. Não. Você tem que também trabalhar essa cabeça. Então, ontem a gente começou a nossa rota itinerante. Vamos cada hora num restaurante diferente. Muito bom, muito bom. Agora, Gil, e a sua dica aí de competências para a turma? Concordo com todas que vocês colocaram, eu vou para um outro lado. Serenidade, meus amigos. Essa é a habilidade mais complexa do século XXI. Ser sereno hoje é uma das coisas mais difíceis. A gente vai ter muita turbulência até 2030 e tenho certeza que depois a gente vai passar dessa turbulência que a gente está vivendo. E a segunda dica é algo que é difícil de falar. Lá no Einstein Ensino, né, a diretora acadêmica é muito minha amiga, e ela me contando que a trilha que ela trouxe gestores de grandes hospitais, médicos que estudam lá, foi sobre espiritualidade. Algo muito complexo, né, até para esse tipo de profissional, né, e aí eu acho que hoje eu tenho pesquisado sem religião, a espiritualidade com a inteligência artificial a gente está descobrindo o invisível, nuances que são fantásticas e aí a espiritualidade é uma coisa, respeitamos todos os agnósticos, os ateus, mas eu acho que tem aí coisas fantásticas que vão muito mais do que só a espiritualidade, mais de uma aldeia cósmica, mas isso fica para outro encontro. Muito bom, pessoal. Eu agradeço a presença da Grazi, da Tami. O Gil ainda fica, não vai fugir não, que ainda tem um grande final com o Gil. Tá? Muito obrigado. Esse tema de competências é realmente fascinante. Agora, para terminar nosso encontro, o Gil preparou aqui uma apresentação final, vou chamar assim, né? Falta de outra palavra, né? Falar um pouquinho do nosso panorama, né? IA no Brasil, né? Estamos falando aí de redenção,
estamos falando de fracasso, é isso que o Gil vai trazer uma leitura única aí de como ele vê esse tema inteligência artificial no Brasil, redenção ou fracasso. Gil, vou deixar aqui com você. Obrigado, Del Rey. Uma honra, para só um pouquinho. O que a gente faz aqui? Pessoal, eu aproveito então para vocês que não conhecem a ANEFAC, né? Tem o site da ANEFAC, né? É www.anefac.org, né? E para vocês que querem conhecer mais, tem vários programas aqui de MBA, de pós-graduação aqui na FIA. Né? Eu tenho a honra de participar de alguns deles. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem também, porque esses temas que nós estamos discutindo, é uma manhã, né? Uma manhã a gente vê essa manhã rápido, a gente vê os temas super... só toca, fala, pô, mas eu queria conversar, eu queria interagir. Falou, poxa vida, a gente convidou todo mundo aqui para trazer essas pitadas, mas aqui na FIA tem essa oportunidade de se aprofundar nessas várias pós-graduações, nos MBAs, né, agora no doutorado profissional. Né, nós temos formas de se aprofundar nisso. E uma das coisas que eu acredito muito, não sei se o Gil vai trazer essa temática, mas nós estamos vivendo uma era que nunca foi tão necessário a gente aprender coisas novas, conhecer coisas novas, voltar a estudar, voltar para a prancheta. Nós não saímos mais formados de nada, a gente está em eterna e contínua formação, né? Então, essa educação continuada é muito importante. Legal? Então, vamos lá, deixar aqui com o Gilco para vocês ouvirem um pouco. IA no Brasil, redenção ou fracasso. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Redenção, fracasso ou retenção. Você vê que a IA corrige a gente, corrige errado, né? Então, eu sou um roboticista, eu trabalho com robôs. E nessa ótica eu vou trazer para vocês sobre essa parte da IA, sobre desintermediação, desaceleração e esse desacoplamento que a gente está falando da economia. Só para colocar o contexto, né, dessas forças disruptivas, projetos nossos, a gente é focado em robôs sociais, então como que a gente transforma a cultura de uma Globo, quando você vai trabalhar com pessoas e também com seres que usam saias ou blazers de metal. Né? A gente está trazendo para o Brasil esse café, onde eu fui para Tóquio agora para trazer ele. Ele não usa IA, ele usa robótica e telepresença. São 60, como é chamados, os pilotos. Muitas pessoas têm doenças que deixam elas, infelizmente, totalmente na cama, mas a mente está perfeita. E você conversar com essas pessoas que estão, eu em Tóquio, um deles em Okinawa, né? A gente num projeto aqui com o governo do estado, né, Fórmula 1, tinha esses nossos cachorros, agora no final de semana, tomaram bastante chuva, então funcionou o teste. Aqui no metrô de São Paulo existe um grupo de profissionais que todas as noites, entre 1 da manhã e 3 da manhã, tem que caçar ratos, alguns ratos do tamanho de um cachorro grande caramelo, e aí, né, a gente manda os robôs, inicialmente, é verdade, são ratazanas que você fala. Então, com esse conceito da robótica, né, a gente está falando de disrupção, tá? É um novo ecossistema de parceiros, é uma transformação radical de custos em todos os sentidos, tá? E aí, como empresa, tire de robótica, né, as empresas estão sofrendo uma obsolescência como nunca visto, em qualquer área. Porque a gente vai ter que ver a nossa proposta de valor, né? E só para a gente... Ela vai se recuperar, tenho certeza, mas se a gente pegar o que está acontecendo com uma Apple, né, para o nosso olhar, não tem nada a ver. O iPhone 14 para o 16 tem 4.000 cores de diferença. Fantástico, só que o nosso olho só capta 400. Então, o que a gente faz com as outras 3.600? E aí a gente está vendo as vendas mexendo nesse novo ponto, né? Então, a gente está vendo o mundo num novo olhar, né? E aí, como alguém disse aqui sobre o CEO da NVIDIA, agora não é mais programação, é aprendizado. E aí vem o nosso conceito da inteligência artificial, um novo modelo de raciocínio da OpenAI, que ainda não está aberto para o público, está em teste, e até não foi liberado por questões éticas, né? Ele, em habilidades de codificação, ele conseguiu acertar nas Olimpíadas 89%.
Na Olimpíada Internacional de Matemática, ela teve uma pontuação de 83%. Só para a gente ter de comparativo, tá? O ChatGPT-4 ele teve de acerto na Olimpíada Internacional de Matemática 23%. Olha o salto que nós estamos dando, meus amigos. Então, você vai ter um assistente para você que pensa como um doutorando. Mas eu, como sou um otimista racional, né, estamos vivendo a economia da inteligência artificial. É a maior janela de prosperidade da nossa geração pós-Segunda Guerra Mundial, onde vocês estão vendo aqui carros que são similares à da Fórmula 1, pilotados por algoritmos complexos matemáticos. E ali não é para tirar o piloto, mas é para que você tenha no futuro ambulâncias mais rápidas, carros de bombeiros e uma cidade mais inteligente, né? E isso vem com uma nova fase, que aí vem o meu pensamento sobre esse novo mundo para o Brasil. Nós fomos muito bacanas no conceito de startups da primeira geração, mas se a gente pegar as nossas startups agora, as mais famosas brasileiras, elas estão passando por um processo muito de enfraquecimento, porque agora a gente fala de deep techs. As deep techs são bases científicas muito altas. Vejam só que a maioria dos grandes fundadores de startups atuais são doutores ou pós-PhDs. Tá? Ele precisa de uma base tecnológica sólida muito grande, e aí ele precisa realmente de ajuda das grandes empresas e dos governos, e a gente não fechou isso aqui. E se ela cria algo, ela tem um alto impacto e uma inovação em todo o sistema. E aí eu pego que a gente está falando de empresas agora, startups, que a gente chama de bonsais dessas deep techs. Aqui está o caso de Valeriana. Valeriana é uma nova cidade do Império Maia. Né? Um estudante de doutorando, como eu disse para vocês, usando LIDAR, laser, ele conseguiu, do seu computador dentro de um campus, numa universidade americana, descobrir uma nova cidade que estava totalmente embaixo da Amazônia. Né? Aqui é uma outra pirâmide deles, mas vocês têm ideia do impacto disso para ciências, para o que a gente está pesquisando? Vamos para alguma que mexe com o nosso alimento. Né? Aqui vocês estão vendo a empresa que mais nos chocou esse ano, no conceito de Deep Techs. Ela se chama Colossal Labs. Ela tá, se você entrar agora, Colossal Labs, ela está trabalhando em trazer para a vida 24 mil espécies que já foram extintas. Ela está muito próximo de trazer o tigre da Tasmânia, o dodô, que é um aviáceo de 23 quilos das Ilhas Maurícios, e ela já conseguiu, com célula-tronco, trazer para a produção, né, através de carne cultivada, serviu almôndegas feitas de célula-troncos de mamute lanoso. No café da manhã, vocês não repararam, mas foi servido isso, né? Mas a Anvisa autorizou. E essa empresa trabalha em alimentos, mas a outra frente dela é chamado da fonte da juventude, aonde o Ozempic é apenas a pontinha do iceberg, a indústria que mais recebe hoje investimento no mundo, se chama a indústria da fonte da juventude, porque no final todos querem viver bem, especialmente se você estiver vivendo, né, numa cidade bacana. Mas para nós, essa empresa que faz, e sobre carne cultivada, está distante do Brasil, a maior empresa de proteína animal brasileira acaba de comprar uma startup, uma deep tech em Santa Catarina, que ela já pretende fazer uma alta produção de carne cultivada, né, bovina. Por quê? Porque 1 em cada 3 das 2 gerações mais novas já tem algum traço de vegetarismo e de veganismo. E aí eles sabem que no futuro vai ter 30% a menos de consumidor. Mas para nós, de resultado prático, nos últimos 40 anos não se crescia o número de toneladas vendidas de tangerina. E aí eles olharam o seu mundo em volta, fizeram um tipo de abacaxi, desculpa. Um abacaxi menos ácido, que não agradava o gosto, né, do hemisfério norte. Um abacaxi instagramável, que agrada as novas gerações, cor-de-rosa. E ele é considerado a fruta mais perfeita do mundo hoje, porque ela tem DNA de tangerina, de romã e também de jabuticaba. E aí fez explodir, é verdade isso, ela fez explodir as vendas no primeiro ano, que foi ano passado, em 25%, que não aumentava nos últimos 40 anos. E só para a gente falar de oportunidades de IA, né, o que mais tem me chamado a atenção chama AI-Wide, que é o conceito da gente entender os outros terráqueos. Já existe uma base, né, de inteligência no mundo, uma tabela periódica de inteligência, e não para nossa surpresa, nós humanos não somos os mais inteligentes. Mas dito isso, existe vários grupos no mundo que estão estendendo, usando base de dados de um centro de preservação de elefantes em Botsuana e também de um centro do aquário de Monte Rei de baleias. Estamos conseguindo, como sociedade científica, compreender o que grandes
mamíferos conversam da mesma espécie entre eles. Qual o próximo passo que já lançaram? Um tipo de uma Alexa para você entender o seu cachorro ou o seu gato doméstico. E aí eles vão cobrar $4,99. Quem tem cachorro ou gato como eu vai comprar, porque todo dia minha cadela e minha cachorrinha e minha gatinha me julga e eu não entendo direito o que ela quer. E aí isso nos traz coisas fantásticas sobre oportunidades. Eu sou um otimista racional baseado em dados. A grande oportunidade de se veio o IoT, agora a internet dos animais. Tudo isso são coisas que ficaram 40 anos na prancheta e agora com a tecnologia sai, aonde foram chipados com um chip de IA, 100 mil terráqueos, a gente sabe tudo exatamente que eles estão fazendo no mundo. Né? A gente consegue ter mais preservação, a gente consegue realmente entender os impactos do que está acontecendo sobre mudança climática. Mas o que é mais importante, em alguns desses animais foram colocados nanocâmeras num tipo de um tubarão que fica ali próximo da Fossa de Mariana, a mais profunda do nosso planeta. Se encontrou um grande campo que tem ali uma alga, onde essa alga é o principal ponto de custar caro, o remédio mais caro aqui do nosso SUS, que a dose custa R$7 milhões. E aí, depois que se conseguir retirar essas algas, a gente vai fazer esse preço despencar radicalmente. E quando se fala de preço radical, por que a grande corrida agora é uma corrida espacial? Se antes demorava 5 anos para você fazer um foguete de 70 metros, era 14 vezes mais caro, com impressão de líquido de metal. Isso faz com que você possa imprimir agora um foguete de 40 metros, que consegue dar ré, ao contrário do que os gurus falaram, né? E o custo cair e a corrida começa. É distante da nossa realidade, meus amigos. O Hospital das Clínicas aqui de São Paulo já tem 3 impressoras. Uma imprime órgãos humanos, outra imprime o processo parecido com a pele humana e outra imprime membros humanos, só que não tem profissionais para ocupar esse cargo e um salário bem bacana. E aí, isso mexe com empresas. A rede hoteleira maior do mundo se chama Rede Hilton. Nos anos 60, no auge da corrida para o espaço, para a Lua, ele foi convocado, o CEO da Rede Hilton, e foi perguntado para ele se no futuro teríamos hotéis em volta do planeta Terra. E ele sabiamente disse que sim, teria. Riram dele, a maioria achou que ele estava brincando, mas o futuro, como diz o professor, já chegou, só está mal distribuído. A partir de 2027, e o congresso da NEFAC vai ser lá, né? Vai ser nesse hotel, que é um hotel que ele é um hotel que vai ser a gestão da Rede Hilton, e ele vai receber inicialmente 400 turistas espaciais. Como as viagens de aviões vai custar inicialmente muito caro, né? E depois vai baratear, a gente vai ter a CVC do espaço. E aí, né, quem vai montar esse novo mundo? Então, bem-vindos a essa explosão da inteligência, um lugar onde a gente está vivendo tudo que foi imaginado em filmes, em livros de ficção científica, utópicos, está acontecendo nesse exato momento. O nosso grande debate é como a gente combate o maior problema da era da IA, não é sobre habilidades, é sobre as nossas desigualdades insustentáveis, meus amigos. O mundo está muito rico para a gente ter tanta desigualdade. E aí, como no livro de Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, não dá para a gente admitir, e não é culpa das pessoas, é culpa de gestão, de governos, e não é um governo específico, é um projeto de 40 anos, né, que quase 60% dos nossos graduandos são analfabetos funcionais, ou em matemática, ou em português, ou em ambos. Nós estamos brincando de ensinar as pessoas. Essas pessoas, infelizmente, vão sofrer de desemprego crônico. Acho muito bacana falar que a faculdade não é mais o futuro, largue a faculdade, tudo bem, mas faça como esses exemplos que dão em palestras, né, como Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, ou até outros, que entre em Stanford, entre em Harvard, entra na FIA e aí depois abandona, mas primeiro entra. E aí é fácil falar isso. E por quê, meus amigos? Porque a gente está vivendo um lugar onde aqui é a primeira fábrica de humanoides do nosso ocidente, né? Onde eles vão entregar esse ano 10 mil robôs. Eles já têm vendas de 50 mil robôs, tá? A um custo de $20 mil. Primeiro para fábricas, depois serão... E com isso nos abre uma série de pensamentos sobre gestão, né? Teoria das cordas, teoria dos caos, teorias da complexidade. E sendo muito exato com vocês, na administração tradicional hoje, fala-se quanto disso?
fala-se muito pouco, e é isso que está trazendo a nova gestão e administração. E por quê? Eu estive agora num summit de inteligência artificial em Tóquio, de computação quântica, em Tóquio, e fiquei extremamente surpreso sobre o que eu imaginava que aconteceria daqui a 10 anos está acontecendo agora. A computação quântica, ela não vai mexer no nosso processo de velocidade e tecnologia, mas mexe em tudo da indústria. E aí nós já estamos vendo duas empresas, uma indiana nos Estados Unidos da BMW e outra da Zeekr na China, que se está faltando seres humanos para o trabalho braçal, se coloca máquinas. E aí a gente mal entrou no Brasil da indústria 4.0 e estamos entrando para a indústria 6.0 no mundo. Fábricas totalmente inteligentes. E aí o que nos traz aqui? Já são 12 fábricas que estão no limiar entre as 5.6 aqui no Brasil. Tá? Você tem uma fábrica aqui no ABC da Scania, onde uma parte dela, 96% do tempo, ela fica apagada, porque os seus gestores estão a quilômetros de distância. O processo mais complexo, hoje, a maior construção europeia é a ampliação do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, onde as máquinas, evidentemente, têm que estar em Frankfurt, mas os operadores estão na Coreia do Sul com telepresença. E aí tem um debate sobre emprego. Mas o que nos preocupa é esse novo mundo aqui, onde nós estamos falando hoje de 10 mil fábricas inteligentes na China. Isso é uma hecatombe, visitei algumas delas, fábricas que quem trabalha lá, tecnicamente, é o cachorro para fazer a segurança, brincadeira, eles têm câmeras, né, e o que alimenta o cachorro, porque o resto é feito. Né, e vejam só o salto da IA que eles estão dando, numa indústria, numa economia pungente, mas que cresceu esse ano, vai crescer 5%, só na IA 13%. E aí nos traz debates, meus amigos. Nós estamos vendo, são 500 marcas de carros elétricos no mundo, na China. No Brasil só chegaram 12. Uma que está chegando é essa Hyundai Kong Mini, onde é o carro mais barato elétrico do mundo. Com impostos, não vamos deixar o Haddad escutar isso, custa $4.500. Né? E ele é todo personalizado, aonde você pode pedir para o seu carro ser verde, ser cor-de-rosa, ter o Pokémon, não importa, eles estão fazendo. E como eles conseguiram isso? Com tecnologias de fronteira, meus amigos. Não é à toa que a Volkswagen na Alemanha está fechando 13 mil postos de trabalho. Para a Alemanha isso é muito forte, porque é a hecatombe que está acontecendo. Eu estou falando de Brasil, mas de mundo. E aí, eles estão dando saltos, eu não tenho nada a ver com a China, mas a gente tem que observar quem está dando certo. Aí, o grupo que mais investiu em inteligência artificial no mundo, né, em 2024, foi um grupo chinês. Eles têm vários projetos, mas o projeto que eles pensaram mais interessante é esse carro onde você compra o drone, mas a carroceria faz parte da cidade inteligente. Eles entregaram agora 50 mil desses carros que desacopla em Shenzhen. É pouco para o número de carros em Shenzhen, mas isso vai mudar completamente as leis de trânsito. E se eu falei lá atrás da almôndega feita de momento Jurassic Park, agora é o momento Jetsons. Mas o que eu quero dizer para nós, numa escola de administração, que as velhas regras de jogo não vai dizer que você vai vencer o novo momento. E aí a gente tem que aprender não só na administração, mas pegar o que é da China, o importante, aonde o grande investimento deles não é em inteligência artificial, são nas pessoas da primeira infância. Eles já tinham uma altíssima do PISA, eles convidaram as melhores empresas de educação, fiz um trabalho sobre isso, e aonde eles estão colocando na sala de aula boas lousas, giz, inclusive, lousa negra, lógico que tem telão, mas além disso eles têm robôs humanoides, e essa tiara, que é de uma empresa americana, que os Estados Unidos não optou por ter na educação básica deles, mas os chineses optaram, porque eles não têm problema da onde vem a tecnologia, o que importa é resolver. Aonde, se vocês fossem meus alunos, o sistema de AI aí percebeu o que você aprendeu, o que você precisa melhorar, e já manda a lição personalizada. A educação personalizada chega nesse momento. E por que isso, meus amigos? Porque qualquer modelo de inteligência que você for pesquisar nesse novo momento, o primeiro momento seja a Gemini, o ChatGPT, você começa com esse tipo de pesquisa, onde você coloca em crianças de até 1000 dias esse capacetinho, e aí ele vai passando para a máquina como que ele aprendeu o que é um copo d'água, o que é verde, o que é azul, porque o maior machine learning do mundo se chama crianças de 1000 dias. Então veja só o desperdício que nós temos, né, com tantas crianças que nós temos fantásticas, e todas nós, com até 1000 dias, éramos geniais. É que com o amassar da vida, né, a gente vai se perdendo sobre isso. E aí, o que acontece com isso é que
aquele termo de Alan Turing, um paper que dizia as máquinas conseguem pensar, nós reconhecemos como ciência 8 tipos de inteligência e em uma inteligência nós fomos superados. Isso é uma ótima notícia, que é chamada inteligência, que vem pelo aprendizado de repetição. Como esse robô que já vai estar nas casas de vocês, parece que a Grazi já tem 2 na casa dela, né, que você ensina qualquer processo caseiro, fazer uma comida, lavar a sua roupa, passar, depois de 6 vezes ele fica melhor que você e vai melhorando. Isso. E aí, só para a gente pegar e matar esse novo mundo, vejam só, Coreia do Sul, entre 1950 e 1953, sofreu as guerras da Coreia. Quando acaba a guerra em 53, se torna o 2º país mais pobre do mundo. Hoje é uma das economias mais pujantes. Eu visitei uma Starbucks ali na Coreia, em Seul, onde era num centro empresarial como esse, só que são 14 prédios, são 4 seres humanos trabalhando lá, 2 roboticistas, 2 baristas e 100 robôs para fazer a entrega. O que nos ensina isso? Liderança ambidestra. Temos que entregar o quarto, o ano fiscal, o lucro é muito bom. Como gestor de empresa, eu tenho que me preocupar com o fechamento do mês, tenho que me preocupar de contas a pagar, a receber, sim, mas a gente tem que separar para o futuro como é o impacto nisso. E a produtividade e a colaboração no nosso centro como nunca visto. Poderia dar aqui outros exemplos de empresas que estão fazendo esse novo mundo, né? Mas eu queria trazer um mercado que eu tenho pesquisado muito no nosso debate. Não é sobre desemprego tecnológico, é sobre empregos frágeis. Infelizmente, pessoas aqui no Brasil que ganham até 4 salários mínimos, que a grande maioria estão numa categoria dentro da sociologia digital que é chamado precariados. São pessoas que pagam suas contas e trabalham direitinho, chegam no horário, só que quando chega no dia 20 de cada mês, não tem dinheiro para comer. E aí o que acontece? Uma parte dela, não todos, começa a ir para as bets, começa a ir para o jogo do Tigrinho ou começa a seguir a Deolane. E aí nós temos um problema que desculpa, muito sarcasmo, né? Desculpa. E aí você tem... Mas isso está acontecendo no mundo inteiro, meus amigos. Qual é o conceito? Aqui vocês estão vendo cenas da maior greve, a mais longa greve de Hollywood. Eu fui estudar profundamente porque estava acontecendo isso, porque Hollywood é um paradoxo. Ele cresceu criando filmes como ET, aonde mesmo que era um cabo de aço, a gente só soube isso quando a gente era adulto, né? Mas quando era criança eu jurava que aquela bicicleta do ET voava, né? Era uma tecnologia da época e agora eles querem a regulamentação. Mas a deusa da ironia faz coisas fantásticas. Um dos manifestantes foi com o seu cachorro de inteligência artificial. Eu acho isso de um sarcasmo sensacional, né? E ele segurando uma placa dizendo: greve, estou aqui para apoiar os redatores, né? Mas o que está em jogo? Eu fui analisar, eu estou estreando um programa agora novo na UOL TV, né? E esse tipo de efeito especial era algo caríssimo, exigia uma equipe longa, e agora, né, o Del Rey falou da Runaway, eu poderia gravar a Grazi e transformar no que minha criatividade imaginasse, né? Você tem em 2028 uma Olimpíada em Los Angeles, mas os cineastas usando IA generativa já fizeram a IA, como será a Olimpíada em 3028, daqui a 1000 anos. É um exercício de pensar o futuro, mas o que está em jogo e porque o papel de fundo? Já existe uma IA. Todos os anos, 50 mil roteiros de filmes ou séries são entregues em Hollywood por novos roteiristas. É um trabalho de 100 a 150 páginas, é um trabalho humano, e agora tem, já desde o começo do ano, essa Kalaia, ela analisa em 3 horas aquele roteiro, diz quais são os atores que deveriam participar e faz recomendações. Investir, invista, mas não tenha talvez você não tenha resultado, ou invista fortemente. Os últimos 4 blockbusters que tiveram de bilheteria passaram por esse processo. E aí isso vai dar novas oportunidades. Nós estamos falando de um novo momento, onde aqui é um novo cinema que tem em Detroit e também em Los Angeles, onde você
está dentro de um bar, de um cinema, mas você está vendo o jogo como se estivesse lá dentro, meus amigos. E aí você vai colocar o conceito, quem se lembra de um filme antigo da Revolução Digital, chamado Prometheus, aonde, né, lembra desse filme? Ele falava assim, um dia você vai estar na final da NBA sem estar lá. É exatamente isso que está acontecendo agora. E aí, só para a gente fechar sobre o impacto de Hollywood, sobre isso, aqui é uma IA generativa, digamos que você é bom de texto, mas não é bom de desenhos. E aí você vai nessa IA aqui, você faz bota seu texto ali e ele transforma aquilo num filme, transforma aquilo num quadrinhos, transforma no que você criar. Se antes então assim, um bom redator hoje vai conseguir cuidar de toda a cadeia. Goste ou não, pessoal, isso vai acontecer de uma forma muito rápida. Diferente de Maurício de Souza, que era um bom redator e um bom desenhista, hoje só um bom desenhista. E o que eu quero dizer com isso, meus amigos? Aonde empregos sobrando no mundo inteiro. Nós estamos falando só em Hollywood de empregos que estão há meses abertos, que pagam de 400 mil a 900 mil dólares anuais, e não tem quem preencha essas capacitações. Eu até pensei em me colocar para trabalhar lá, mas não tinha capacitação. E tudo ligado à inteligência artificial. Por quê? Porque nós vivemos uma dicotomia ao que estamos ensinando hoje, numa faculdade de tecnologia da informação, para o que está se precisando nesse exato momento. Mas a deusa da ironia faz coisas fantásticas. Nós estamos falando de um lugar onde eu fui chamado por um grupo empresarial ali de Blumenau. Blumenau, como vocês sabem, é onde nasceu a Sufabril, a Hering. Durante 4 gerações, a mãe ensinava para sua filha o ofício muito nobre de costureira. As últimas 2 gerações falaram, mãe, eu não vou ser costureira, eu quero ser advogada, profissional de tecnologia, enfim, quero trabalhar com outra coisa, e aí está faltando pessoas para trabalhar. E qual foi a solução? Mais de 4 mil máquinas de costuras de inteligência artificial. O sindicato patronal foi lá, laboral, foi lá reclamar. Por que vocês estão colocando máquinas de inteligência artificial? Não dessa forma educada, né? Mas aí o que aconteceu? Se você tiver mão de obra, a gente contrata agora, mas não tem quem trabalhe nas nossas fábricas hoje das malharias, e infelizmente o trabalho que estava vindo eram de pessoas imigrantes da Venezuela e estavam sendo quarteirizados com trabalho análogo. Então percebe esse mundo que a gente está vivendo? E aí, só para a gente fechar, né, esse conceito de Brasil, nós usamos vários métodos para pensar futuro. Um deles é chamado método de ficção científica, criado por cientistas da Sony para pensar o futuro. Então aqui vocês estão vendo como eles acreditam que será o Japão no futuro, terá esses condomínios, né, flutuantes, porque eles sabem que vai ter uma elevação do nosso mar. Mas o que acontece para nós? Na IA, vai ter visão, audição e tato humano. Meus amigos, já está sendo testado em robôs, o contato de pele humano no robô. E aí o conceito de namorar à distância, isso são testes. Um casal, um está aqui em São Paulo, o outro está em Nova York, o que um tocar aqui, o outro sente lá. Danadinhos, né? Mas imagina quanto vai vender, né? Sobre nós seres humanos, né, a sensibilidade, a senilidade se torna algo totalmente curado. A partir de 2050, com o avanço da medicina, viver 150 anos com qualidade de vida vai ser algo muito fantástico e muito realmente, né, normal. E aí a gente vai ter que repensar sobre emprego e trabalho, porque emprego vai ser em média de 4 horas por dia, ele vai pagar nossos boletos, e trabalho faz parte do crescimento humano. Seja um trabalho voluntário, seja um trabalho até que você abre mão de ganhar um salário maior, mas ele te dá prazer intelectual. E aí a gente vai ter que separar essas duas coisas. E aí a gente está vivendo esse mundo onde, né, eu peguei aqui no ano passado um investimento em negócios de IA, de startups, aquelas deep techs. Foram quase 2,6 bilhões de dólares, meus amigos, nenhuma brasileira. E acho que a gente tem que fazer um exame por que está acontecendo isso, porque a gente está discutindo startup. E só para fechar, a gente não estourar meu tempo, né? É só o começo. Alan Moore, ele acreditava que, antes de criar a Intel, ele faz um paper acadêmico em Stanford, dizendo que no futuro o poder de processamento das máquinas dobraria a cada 2 anos. E aí já chegamos ao fim da lei de Moore. Não existe uma definição exata, mas a gente acredita que a cada 30, 90 dias está nos trazendo esse dobrar o poder de processamento. E aí mexe com a nossa saúde mental, meus amigos. Shaya ela trabalha no Cedar Sinais, é o maior hospital de cuidados de saúde mental do mundo. Ele tem 975 leitos,
Se ele dobrasse, teria pacientes. Só que falta enfermeiros, médicos, psicólogos, psiquiatras ligados a 70 patologias de saúde mental. Eles colocaram a Shaya, ela já fez esse ano 20 mil atendimentos para entender se é ansiedade, níveis de depressão. A maioria das pessoas, mais de 90%, que vão procurar um cuidado de saúde mental, preferem falar com a Shaya, porque se você tiver em depressão, a média diz que quem está com problema de saúde mental não quer conversar com seres humanos, seja com seus familiares, seja com médicos. E aí a Shaya, e aí, né, de novo, o sindicato laboral dos Estados Unidos foi atrás do Cedar Sinais e perguntou: você quer acabar com os empregos dos psiquiatras? Ele disse: não, nós queremos que eles foquem nos problemas mais complexos, que são outras patologias. E só para fechar da senilidade, e a computação quântica vai mudar tudo, meus amigos. Cálculos que a gente fazia, que demorava muito tempo para você calcular, agora, desculpa, agora vai. Agora estão acontecendo de forma rápida, e isso acontece o quê? Só para a gente falar sobre o processo da IA, né? O supercomputador mais avançado do mundo chama Corpo Mando 2, fica em Oik. E aí eles selecionaram 4 mil voluntários. Essas pessoas vêm aqui para o nosso encontro da NEFAC, vão almoçar, depois vão trabalhar. À noite eles se conectam com o chip embaixo da pele, com esse supercomputador e mandam os dados. A medicina pensada pelos gregos antigos, que era uma medicina não de curar doenças, mas de evitar que as doenças desenvolvessem, está acontecendo agora. E o próximo passo, e aí vai ser uma briga danada e boa, né? Já foi colocado em alguns voluntários esse ano e vai ser colocado, depois de 40 anos, eles estão colocando dentro dos seres humanos que autorizaram, que estão com esse chip, enxames de nanorobôs, coligados à inteligência artificial. Se você tiver um problema de saúde e você tiver um problema onde o primeiro atendimento não vai ser seu plano de saúde ou SUS, vai ser esses nanorobôs. E aí vai ter uma briga boa. Toma vacina, não toma vacina, bota nanorobô dentro, não bota, mas aí cada um vai decidir, né? E só para falar das tendências de futuro, para eu finalizar aqui, né? Bem-vindos a... O mundo está vivendo um lugar onde 86% dos habitantes do mundo já tem um smartphone, pode não ter saneamento básico, mas tem um smartphone bacana, né? E aí eles sabem que chegamos à nova era. E a nova era são mais de 40 desses produtos, eu não sei qual será o vencedor, mas você vai ter um colar que é a sua inteligência artificial pendurada em você. Então você quer perguntar o que é a história desse prédio, a história de São Paulo, em milésimos de segundos. E tem um que é um tipo de um walkie-talkie antigo, que é o Rabbit. Mas o que mais me chamou a atenção, o primeiro desses, de 2 C-Levels que abandonaram a Apple para criar esse broche que está pendurado na Naomi Campbell, e ele tem vídeo, tem câmera, e é a sua inteligência artificial pendurada como um broche. Mas mais do que isso, ele já traduz em tempo real, em milésimos de segundos, mais de 200 idiomas e dialetos. Num jantar feito nos Estados Unidos, 6 idiomas diferentes, e eles com 98% de assertividade. Só para a gente ter comparativo, hoje um tradutor simultâneo, né, humano, ele tem assertividade juramentada, ele tem 95% de acerto. Essa IA já está com 98%. Então a gente está vivendo uma hecatombe como nunca visto. E por último, para a gente não falar que falamos de flores, né? Já chegamos a 100 mil viagens em 3 cidades americanas de robotáxi. Aqui são a primeira vez há 1 ano e meio atrás. E 1 ano e meio atrás saiu de uma viagem para 100 mil semanais, pessoal. Isso é uma marca muito grande. Aqui é a primeira vez que foi liberado táxis autônomos. A pessoa pediu por aplicativo e não sabia que ia chegar um carro autônomo. A maioria das pessoas resolveram não entrar no táxi, porque ficaram com medo. Mas hoje isso já está acostumado, né? Mas aqui vem o debate mais bacana que eu queria trazer para vocês, para a gente ficar com esse novo mundo. Moral Machine, alguém aqui já fez Moral Machine? É gratuito, são mais de 40 milhões de pessoas que já fizeram, de mais de 220 territórios e países. 30 perguntas capciosas. Quando você coloca o carro autônomo numa cidade, 92% dos acidentes em médias deixam de acontecer. Dito isso, 8% continua acontecendo, teremos que tomar decisões antes de colocar os carros nas ruas. 2 casais estão atravessando a rua. Você escolhe para... você tem que, infelizmente, o sistema tem que escolher um casal para ser atropelado. Você escolhe o casal na faixa dos seus 20 anos, né, que está atravessando a rua, ou você escolhe o casal que é o octogenário.
Digamos que você escolhe o casal octogenário, começa um debate bem bacana dizendo: e se for você daqui a alguns anos? E se for seus pais, que você gosta muito, ou seus avós? Mas aí foi o que eu disse aqui no nosso debate, aonde nós estamos falando de um lugar que não vai dar para agradar gregos, troianos e romanos. E aí alguns países estão dizendo: não, 8% tem de acidente, então não vamos colocar carro autônomo. Só pelos 92% que a gente deixou de ter, já valeria a pena, mas o outro debate é um debate muito importante. Então, né, como atividade, bem-vindos a essa liderança Masterpiece, liderança obra-prima, é o que a gente está ensinando na academia. Não importa quais são os humanistas que você vai escolher, mas para fazer negócios admiráveis, vai ter que ter imaginação moral. Teremos que ser matemáticos, mas também teremos que ser humanos. Continuaremos sendo julgados, né? A IA, a tecnologia vai ser algo que vai ser totalmente invisível. Com prompts de linguagem, de voz, você vai criar o que você quiser, mas como executivos, nós aqui teremos que ter planejamento estratégico a longo prazo. Eu não estou falando de empresa, estou falando do seu pessoal. Resiliência a curto prazo e ainda continuaremos sendo julgados pelo último quarto. Isso mexe muito. E aí, né, mexo com o que nós falamos, serenidade, alfabetização científica e design de algoritmo. O Design Think, meus amigos, foi colocado aqui. A escola que criou o Design Think chama Day School, ela fica dentro de Stanford, ela continua ensinando Design Think porque é um curso muito lucrativo, mas para planejar futuro ela usa matemática ao think. Não tem o certo, não tem o errado, tem os dados e tem você como ser humano e com todas as suas nuances para tomar decisões com a ética no centro de tudo. E aí, né, o que é mais difícil para nós como educadores, Alvin Toffler disse lá atrás, em 72, que o analfabeto de novembro de 2024 não seria apenas aquele que não soubesse ler e escrever, mas aquele que não soubesse aprender, desaprender e reaprender. Concordo muito com ele, mas a mudança foi tão grande que agora o mais difícil não é aprender coisas novas, é desaprender modelos que não fazem mais parte desse novo mundo. E aí quem está aqui, nesse bairro que nós estamos, nesse prédio que nós estamos, vocês são a elite intelectual desse país. E aí isso traz um outro exercício para o século XXI, uma habilidade que se chama humildade. Poxa, fiz doutorado, estou fazendo pós-doutorado e aí vem alguém e me fala que tudo que eu aprendi não me serve mais, né? E aí a gente fica com esse momento de querer compreender, né, esse mundo que está à nossa frente, mas não vai ter mais jeito. Teremos que desaprender modelos. E por último, e não muito urgente, não menos urgente, né? Estamos vivendo um lugar onde estamos com fome de intimidade, né, pertencimento, senso de realização. Fui a fundo nisso. Por que as mídias sociais estão comendo o nosso tempo? Porque come a cultura não está sendo mais, né, o café da manhã não está sendo comido, as mídias sociais, meus amigos. Olhem para as nossas equipes, né, todo mundo ali vendo a última fofoca do Léo Dias, não é isso? Mas o que a gente está precisando não é mais dose de dopamina, é dose de oxitocina, meus amigos. A dose de oxitocina, ela só acontece nos encontros na vida real. E aí estão vendendo diferente, mas o conceito de trazer as pessoas para trabalhar de novo é porque realmente mexeu com a cultura, porque o encontro é presencial, talvez não de 5 dias, mas ele vai ter que acontecer. E aí, por último, fica aqui um debate nosso, tá? É a primeira vez no mundo inteiro que as gerações mais novas têm menos habilidades cognitivas, que é a principal habilidade na economia da inteligência artificial, do que seus pais. Porque nós viciamos esses meninos e meninas em telas, tá? Não é culpa das crianças, é culpa... E aí é lógico que não vai dar certo proibir celular dentro da sala de aula, porque eu quero ver quem vai falar para o menino que está viciado, que está agressivo, que ele não pode olhar para o celular dele e está acontecendo no mundo inteiro agredindo professores e professores. E o outro que não se fala, não tem ainda em português, um trabalho de Stanford. Hoje, um menino, sexo, gênero masculino, de 11, 12, 13 anos, pré-adolescente, ele já viu 17 vezes mais pornografia do que a geração da década de 70 e 80. Isso está criando jovens tímidos, desajeitados socialmente e avessos ao risco. E eles não conseguem entender que para conquistar um outro ser humano tem um processo de conversar, de olhar, de pegar na mão, de convidar para almoçar. E aí estamos vendo a explosão de estupros nessas idades, algo que parecia... Mas temos que acabar felizes, né? Eu só queria trazer essa parte...
eu estou estudando, nós temos aqui na nossa plateia, né, um dos maiores pessoas que fala hoje sobre inclusão, né? Meu amigo depois fala sobre o Thierry, que está ali na frente. Thierry, ele tem ali uma bandeira muito bacana, e lá no nosso grupo de SG a gente vê que as empresas tiraram o pé por vários motivos, mas analisando negócios que movimentam mais de 3 bilhões de dólares, tá? Fazer a coisa certa traz mais lucros e é mais sustentável para os negócios. É o valor dentro dos valores. Dá para dar a mão para negócios lucrativos e para negócios que sim têm sinais, claro que a gente... E aí, se a gente falou das empresas, a gente tem que falar de nós, seres humanos, né? Quando tudo parou em 2020, eu confesso que eu nunca tive problema, que eu saiba, de saúde mental, mas naquela pandemia eu comecei a fraquejar um pouquinho, né? Porque eu comecei a conversar literalmente com os robôs aí no meu laboratório, que eu ficava só eu e eles, e comecei a desenvolver ali uma relação, né? Só que eu fui pesquisar, e aí ajudando duas professoras, uma professora da Sapienza de Roma e outra de Harvard de Medicina, a gente rodou grandes modelos de inteligência artificial e caímos num processo que estudamos o que nós chamamos de superidosos nos últimos 500 anos. Né? Superidosos são aqueles que passam de 90 anos sem ter que tomar nenhum remédio, sem nenhuma interferência de saúde. Todos, sempre há exceção para provar a regra, mas aqui quase todos, 99%, que têm o que nós chamamos de superidosos, tinham como qualidade gentileza, otimismo, perdão, gratidão. Viver uma longa vida com qualidade de vida passa por essas habilidades que parece que saíram de uma palestra de autoajuda. Isso é chamado na ciência agora de a biologia da bondade, aonde está aí. Fazer o bem como empresa, como ser humano, faz o bem. Construir pontes, tirar os nossos egos. Então, para a gente entender esse mundo confuso, né, a gente vai precisar da exploração científica. E só para trazer como a biologia da bondade é fantástica, nós fomos num outro projeto nosso, aonde o poder da colaboração, meus amigos, que é a ANEFAC, né? Aonde o momento que menos teve pessoas com problemas de drogas, já existiam drogas naquela época, e problemas de bebidas em Londres, ou pessoas internadas, como era chamado aquele momento, em sanatórios em Londres, foi no momento das grandes blitzes nazistas sobre os céus de Londres. Por quê? Porque todos, não importava se você era nobre ou se você era plebeu, tinha que à noite ir para os bunkers, mas pela manhã todos acordavam, e não importava se você era esquerda ou direita, se você era anglo-saxão ou era afrodescendente, todos reconstruíam a sua cidade. Existe até uma placa lá de uma padaria muito famosa no centro de Londres, aonde eles tinham acabado de receber uma bomba e uma parte ficou sobrando, e eles colocaram uma placa assim: venha comer nosso pão com manteiga, porque nunca a nossa manteiga teve tão quente. E aí fez uma fila de 3.000 pessoas. Então, o poder da colaboração. E quando a gente esquece, e aí tudo bem cada um de nós ser diferente, isso que é a nossa riqueza. Mas se a gente esquecer coisas tão banais, a gente vai entender. E por último, não menos importante, fui entender sobre a espiritualidade, que eu disse aqui. Rodamos grandes processos sobre esse mundo de espiritualidade, um mundo complexo. E aí, com supercomputadores de computação quântica e supercomputadores também ainda da antiga computação, a gente está conseguindo enxergar sobre o conceito de Deus. É tão fabuloso isso, meus amigos, que Deus tem tantas facetas, e uma delas diz assim: nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Que aí nos relata para a colaboração, né, individual, a colaboração coletiva. Meu pai, que foi um super idoso, partiu com 93 anos, sempre me falava: o planeta Terra é só mais um ano da nossa educação cósmica. Um dia nós nos reencontraremos. E hoje a computação quântica, como Star Trek, está nos falando de novas dimensões, e que muito mais do que a nossa van filosofia pode seguir aqui, só somos crianças aprendendo a ser, né, seres inteligentes. E por último, não precisa concordar comigo, é de ideias opostas que nasce a inovação. 90% do que está vazando de informações sobre objetos voadores não identificados são falsos, mas de acordo com as agências de segurança. Mas 10%, de acordo com eles, são fatos verdadeiros. E que uma das secretarias disse: não temos ideia do que seja essa tecnologia. E aí, meus amigos, fica a pergunta para vocês: estamos preparados para descobrir que vivemos numa grande aldeia cósmica?
E aí, eu falei das 8 inteligências, acabo com a inteligência mais difícil de estudar. Quando a gente vai estudar as 8 inteligências, ela tem um nome específico, que é a inteligência de abdução, mas ela está relacionada com um cartaz que foi espalhado ao final da Segunda Guerra Mundial, onde uma menininha muito bonitinha, era a primeira vez em mais de 5 anos que ela podia ir comprar na Paris Livre o seu baguete e o seu leite. E nessa foto, que ela foi fotografada por um fotógrafo muito famoso, atrás tinha um cartaz dizendo: sejamos honestos, mesmo que outros não são, mesmo que outros não serão, mesmo que outros não possam ser. E mais do que honestos também que a gente seja muitos humanos, como disse Nietzsche, aqueles que foram vistos dançando foram considerados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Uma ótima música para vocês, um ótimo final de ano. Grazi, muito obrigado, e Del Rey pela... Obrigado. Pessoal, com pesar que eu tenho que dizer que acabamos o nosso primeiro Fórum de Tecnologia na NEFAC, então eu agradeço a presença de todos vocês. Boli quer dar umas palavras finais aqui aos nossos presentes, foi um prazer. Gente, eu quero agradecer vocês e contar com vocês em 2025. A gente pretende fazer 2 eventos nesse estilo, né? Pretendemos talvez expandir e fazer também fora de São Paulo. E para que isso que aconteça, a gente precisa da ajuda e da colaboração. Vou ficar nesse espírito, Gil, muito bacana pelo teu encerramento. E vou ficar com esse espírito colaborativo, pedindo a vocês estarem perto da NEFAC, participarem mais da NEFAC e estarem aumentando esse núcleo que a gente chama, que é o crescimento contínuo do aprendizado. Obrigado a todos e, mais uma vez, graças a você e todo o time de tecnologia, esse grupo todo que hoje debateu essa questão simples, né, de IA. Tenho muito orgulho de tê-los dentro da NEFAC, todos eles diretores, e inovando muito também a própria instituição de 56 anos. Obrigado, Del Rey, Grazi, Gil e os demais que já vão também estar aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, FIA, por nos receber. Até uma próxima oportunidade.